Você também já se viu no supermercado, tentando escolher entre o açúcar comum e sua alternativa saudável numa embalagem atraente? Acha que está dando um passo em direção à saúde ao optar por uma bebida com a promessa de 0 calorias? Talvez você se surpreenda. Hoje não vamos apenas falar sobre adoçantes. Vamos espiar os bastidores dessa indústria multibilionária e descobrir se essa doçura sem culpa é realmente tão segura quanto parece. Mas afinal, como tudo isso começou? No final do século XIX, médicos começaram a notar a relação entre o consumo de açúcar e diversos problemas de saúde. Isso impulsionou os químicos a buscar alternativas. Assim surgiu o primeiro adoçante artificial, a sacarina, descoberta completamente por acaso. Desde então, a busca pela molécula doce perfeita e sem calorias não parou. Então, vamos começar pela pergunta principal. Por que afinal declaramos guerra ao açúcar? Afinal, até há bem pouco tempo, ele era apenas um prazer na vida, mas hoje transformou-se num verdadeiro vilão para quem se preocupa com a saúde. E para ser franco, com bons motivos. O problema é que o açúcar está agora por todo o lado. Não o encontramos apenas em bolos e guloseimas. Está no pão, no ketchup, nos iogurtes saudáveis e até mesmo na salsicha. Controlar a quantidade na nossa alimentação tornou-se incrivelmente difícil. As consequências desta abundância de açúcar são bem conhecidas por todos. Não são apenas os quilos a mais que surgem devido às chamadas calorias vazias, sem qualquer valor nutricional. É também a constante montanha-russa do açúcar. Primeiro um pico de energia, e logo a seguir, uma fadiga igualmente súbita e um desejo incontrolável de comer algo doce outra vez. Sensação familiar, não é? E é neste cenário que a popularidade dos adoçantes disparou. Eles têm, essencialmente, duas missões principais. A primeira é ajudar-nos a controlar o peso. A ideia parece genial, o mesmo sabor doce, mas sem as calorias. A segunda, e não menos importante, é ajudar as pessoas com diabetes. Para elas, o açúcar comum pode ser realmente perigoso, pois provoca um pico acentuado de glicose no sangue. Já os adoçantes dão-lhes a oportunidade de desfrutar de algo doce sem arriscar a saúde. Os nossos motivos são, portanto, os mais nobres: ser magros e saudáveis. Mas será que o caminho é assim tão simples? Para não nos perdermos em tanta variedade, vamos começar por pôr alguma ordem. Todos os adoçantes podem ser, grosso modo, divididos em duas grandes equipas: os naturais e os artificiais. E, tal como num bom filme, em cada uma destas equipas há heróis, vilões e personagens com uma reputação, digamos, um tanto ambígua. Vamos começar pela equipa dos naturais. Nela se incluem substâncias obtidas de fontes naturais. São, por exemplo, a estévia, extraída das folhas da planta homônima, o eritritol, que ocorre naturalmente em algumas frutas, ou o exótico luohanguo, também conhecido como fruta do monge. Parece muito saudável, certo? Mas há um senão. O termo natural não significa que alguém simplesmente secou uma folha e a colocou num pacote para si. Na maioria das vezes, é o resultado de um complexo processo de transformação e purificação industrial. No outro polo, temos a equipa dos adoçantes artificiais ou sintéticos. Estes compostos são criações de laboratórios químicos. As suas moléculas não existem na natureza. Aqui se incluem nomes tão conhecidos como o aspartame, a sucralose e a sacarina. A sua principal vantagem é que são incrivelmente doces, centenas de vezes mais que o açúcar, e ao mesmo tempo não contém calorias. Mas é precisamente a sua origem química que levanta mais controvérsias e receios. E a seguir, teremos uma análise aprofundada de cada uma dessas equipas. Vamos começar pela estévia, a rainha dos adoçantes naturais, a verdadeira estrela das prateleiras de alimentação saudável. O marketing a apresenta como a escolha perfeita, e não é para menos, afinal, ela é obtida das folhas de uma planta
que os povos indígenas da América do Sul chamavam de erva do mel por séculos e usavam para adoçar bebidas. Parece que nada poderia ser mais seguro e natural, certo? Basta pegar uma folhinha, triturá-la e pronto, uma doçura saudável. Mas é aqui que a história começa a ficar mais interessante. Aquele pó branco ou as gotas transparentes que vemos nas lojas têm pouco a ver com a folha inteira. São extratos altamente purificados, conhecidos como glicosídeos de esteviol. Na maioria das vezes, trata-se de uma substância chamada rebaldiosídeo A. Para obtê-lo, as folhas passam por um processo de várias etapas, incluindo a extração com álcool. Ou seja, não é mais apenas uma simples erva, mas sim o resultado de uma complexa engenharia alimentar. Além disso, a estévia pura possui uma particularidade que os fabricantes se esforçam para disfarçar: um retrogosto amargo e semelhante ao alcaçuz. É por essa razão que ela é frequentemente combinada com outros adoçantes. Então sim, a estévia é de origem natural, mas não é tão simples quanto parece à primeira vista. O próximo adoçante em nossa análise é o eritritol. Se a estévia é a rainha, o eritritol é o príncipe encantado no universo dos adoçantes. Ele pertence ao grupo dos álcoois de açúcar, também conhecido como açúcar de melão, por ser encontrado em pequenas quantidades em frutas como melão, uva e pera. Visualmente, ele é simplesmente perfeito, um pó branco cristalino, muito semelhante ao açúcar. E o melhor, quase não possui calorias. Nosso organismo praticamente não o metaboliza e o elimina de forma inalterada. Por essa razão, o eritritol se tornou uma verdadeira estrela na dieta keto e em diversas receitas de sobremesas low carb. Ele não afeta os níveis de açúcar e insulina no sangue, tornando-o uma opção atraente para diabéticos. Mas, como todo príncipe de conto de fadas, ele também guarda seus segredos. Contudo, para muitas pessoas, especialmente em grandes quantidades, a experiência com o eritritol pode terminar de forma bastante ruidosa. Ele pode causar inchaço abdominal, gases e diarreia. Isso ocorre porque o eritritol não absorvido chega ao intestino grosso, onde as bactérias locais o fermentam, digamos, fazendo uma festa. Portanto, se você pensa em incluir o eritritol na sua dieta, comece com doses muito pequenas. Agora, vamos falar sobre uma substância cujo nome lembra um deus nórdico, o xilitol. Também é conhecido como açúcar de bétula, porque era originalmente extraído da casca dessa árvore. O xilitol, tal como o eritritol, pertence à família dos álcoois de açúcar. Em termos de doçura e aparência, é quase indistinguível do açúcar comum, mas possui cerca de 40% menos calorias. A grande vantagem do xilitol, que o fez destacar-se, é o seu benefício para a saúde dentária. Ao contrário do açúcar, ele não alimenta as bactérias que causam cáries. Pelo contrário, inibe o seu crescimento. É por isso que o xilitol é o ingrediente principal da maioria das pastilhas elásticas e pastas de dentes sem açúcar. À primeira vista, parece o substituto ideal. Mas o xilitol tem um lado obscuro e extremamente perigoso, sobre o qual todos precisam estar cientes. Para os humanos, é seguro, desde que consumido com moderação. Mas para os cães, o xilitol é um veneno mortal. Mesmo uma pequena quantidade pode provocar nos cães uma queda súbita do nível de açúcar no sangue, convulsões, insuficiência hepática e, em casos graves, até a morte. Por isso, se tem um cão, todos os produtos que contenham xilitol devem ser guardados num local absolutamente inacessível para ele. Isto não é apenas um aviso, é uma informação de importância crítica que pode salvar a vida do seu animal de estimação. Virando nosso olhar para o leste, vamos conhecer um novo competidor no mercado, o arhat, também conhecido como fruta do monge ou luohanguo, e frequentemente chamado de monk fruit. Este é um pequeno fruto verde, parecido com um melão, utilizado há séculos na medicina tradicional chinesa. Não soa exótico e promissor? A doçura do monk fruit
provém de antioxidantes únicos, chamados mogrosídeos. Estes são 150 a 200 vezes mais doces que o açúcar, sem adicionar calorias e sem afetar os níveis de glicose no sangue. Ao contrário da estévia, o monk fruit não deixa um sabor residual amargo, o que o torna extremamente atraente para os fabricantes. Parece mesmo o adoçante natural perfeito, sem qualquer desvantagem. Mas então, por que ele ainda não eliminou todos os concorrentes? Em primeiro lugar, cultivar e processar o monk fruit é um processo bastante caro, o que eleva seu preço em comparação com a estévia, por exemplo. Em segundo lugar, devido à sua doçura intensa, a dosagem é muito complicada. Você precisaria de literalmente uma pitada microscópica. Por isso, nas lojas, você quase nunca encontrará monk fruit 100% puro. Na maioria das vezes, é uma mistura onde a maior parte é composta pelo já conhecido eritritol ou outros agentes de volume, e o extrato de monk fruit ocupa apenas uma pequena porção. Assim, ao comprar o que é vendido como monk fruit, você, na maioria das vezes, está levando para casa eritritol com monk fruit. Chegou a hora de um grande desmascaramento. Vamos falar sobre o xarope de agave. Com certeza vocês já ouviram nas seções de produtos saudáveis. Uma garrafa bonita, um líquido dourado parecido com mel e rótulos prometendo natural, orgânico, com baixo índice glicêmico. Os marqueteiros criaram-lhe a imagem de um néctar super saudável, quase um remédio milagroso. É recomendado por veganos, crudívoros e simplesmente por adeptos de um estilo de vida saudável. Parece perfeito, mas o diabo, como sempre, está nos detalhes. Sim, o xarope de agave tem de fato um baixo índice glicêmico. Isso significa que ele não causa um pico abrupto de açúcar no sangue. Mas por quê? Porque não é composto de glicose, e sim de frutose, e é aqui que se esconde a principal armadilha. A concentração de frutose no xarope de agave pode chegar a 85–90%. Isso é ainda mais do que no infame xarope de milho com alto teor de frutose, considerado um dos principais culpados pela epidemia de obesidade nos Elaceurotiroa. O excesso de frutose não aumenta o açúcar no sangue diretamente, mas atinge o fígado em cheio. É o fígado que é forçado a processar toda essa frutose, transformando o excesso em gordura. Este é um caminho direto para a esteatose hepática, fígado gordo, resistência à insulina e síndrome metabólica. Assim, o saudável xarope de agave, na verdade, acaba sendo um verdadeiro cavalo de Troia. Quando falamos de alternativas naturais, é impossível não mencionar o mel e o xarope de Acer. Temos uma relação especial e muito carinhosa com eles. Afinal, não são produtos químicos de laboratório, mas sim presentes da própria natureza. O mel nos remete às abelhas trabalhadoras e aos campos floridos, enquanto o xarope de Acer nos transporta para as pitorescas florestas canadenses. Além disso, eles realmente possuem benefícios. No mel, encontramos enzimas, vitaminas e compostos antibacterianos. Já o xarope de Acer é rico em manganês e zinco. No entanto, em meio a toda essa positividade, frequentemente esquecemos o principal. Para o nosso organismo, para o pâncreas e para o nosso metabolismo, tanto o mel quanto o xarope de Acer são, antes de tudo, simplesmente açúcar. Sim, com um pequeno bônus de micronutrientes, mas ainda assim, açúcar. Eles são compostos pela mesma glicose e frutose, são igualmente calóricos e afetam os níveis de açúcar no sangue da mesma forma, mesmo que de maneira um pouco mais suave do que o açúcar refinado. Por isso, encará-los como uma doçura absolutamente inofensiva e dietética é um grande engano. Regar panquecas ou papas com mel em vez de açúcar não significa que o prato se tornará menos calórico ou mais indicado para quem quer emagrecer. É apenas a troca de um tipo de açúcar por outro, um pouco mais aromático e com algumas substâncias benéficas adicionais. Não se engane, a moderação é fundamental também nestes casos. Certo, dos naturais já cuidamos. Agora,
Vamos mergulhar no mundo da química pura e conhecer a equipe dos adoçantes artificiais. E quem vai abrir o nosso desfile é uma verdadeira estrela do rock dos anos 90 e 2000, o aspartame. Você certamente conhece o sabor dele. Foi ele que dava doçura àquela famosa Coca-Cola Diet e aos chicletes sem açúcar. Ele é cerca de 200 vezes mais doce que o açúcar, e sua descoberta, como a de muitos compostos químicos, foi pura coincidência. Mas a fama do aspartame é bastante polêmica. Provavelmente, nenhum outro substituto do açúcar foi cercado por tantos mitos, medos e lendas urbanas. Por décadas, ele foi acusado de tudo, de dores de cabeça e depressão a esclerose múltipla e até câncer cerebral. Na internet, ainda circulam artigos inteiros de denúncia, escritos ainda no século passado. A ciência moderna encara o aspartame de forma bem mais tranquila. Centenas de estudos, conduzidos por grandes organizações de saúde em todo o mundo, incluindo a FDA americana e a EFSA europeia, reconheceram-no como seguro em dosagens permitidas. No entanto, há um grupo de pessoas para quem o aspartame é absolutamente contraindicado. São os pacientes com fenilcetonúria, uma doença genética rara. Mas, mesmo apesar dos veredictos oficiais, o rastro de má fama ainda persegue o aspartame, e muitos fabricantes tentam substituí-lo por algo mais moderno. A sucralose, um adoçante de nova geração, assume agora o lugar do aspartame. O seu principal slogan de marketing é bastante convincente: feito de açúcar, por isso sabe a açúcar. E isso é quase verdade. A sucralose tem, de facto, um sabor muito puro, idêntico ao do açúcar, sem retrogostos, o que a distingue vantajosamente de muitos concorrentes. É ainda 600 vezes mais doce que o açúcar. No entanto, o nosso organismo praticamente não a absorve, o que resulta em 0 calorias. Mas como é que se obtém uma substância sem calorias a partir do açúcar? Através de um truque químico. No processo de produção, a molécula do açúcar, a sacarose, é ligeiramente modificada. 3 dos seus grupos hidroxilo são substituídos por 3 átomos de cloro. E é aqui que muitos arregalam os olhos. Cloro. Aquele mesmo que se usa para desinfetar a água da piscina? Sim, ele mesmo. Os fabricantes asseguram que o cloro na molécula de sucralose se encontra num estado muito estável e ligado, não representando qualquer perigo para o organismo, e inúmeros estudos confirmam-no. A sucralose é considerada um dos adoçantes artificiais mais seguros. No entanto, o próprio facto da presença de cloro na composição de um produto que consumimos continua a gerar acalorados debates e é o principal alvo dos críticos desta substância. Agora, vamos saudar um verdadeiro veterano, o bisavô de todos os adoçantes artificiais, a sacarina. Sua história começou no final do século XIX, em 1879, e foi descoberta, como manda o figurino, completamente por acaso. O químico Constantin Fahlberg trabalhava com derivados de alcatrão de carvão e numa noite, durante o jantar, percebeu que o pãozinho que comia estava excepcionalmente doce. Acontece que ele simplesmente não tinha lavado as mãos depois de sair do laboratório. Foi assim que o mundo conheceu a sacarina. A sacarina tornou-se incrivelmente popular durante as 2 guerras mundiais, numa época em que o açúcar comum era escasso. É 300 a 400 vezes mais doce que o açúcar e não contém calorias. No entanto, possui uma característica marcante que muitos não apreciam, um distinto sabor residual metálico ou amargo. O maior golpe à reputação da sacarina ocorreu na década de 1970, quando um estudo em ratos indicou uma possível ligação entre seu consumo e o câncer de bexiga. Isso gerou um verdadeiro pânico. No entanto, descobriu-se mais tarde que o mecanismo de desenvolvimento do câncer nos ratos era específico para esses roedores e não aplicável a humanos. Inúmeros estudos subsequentes em humanos não revelaram qualquer ligação com doenças oncológicas. A sacarina foi ilibada de todas as acusações, mas, como se costuma dizer,
ficou a pulga atrás da orelha. E embora ainda seja permitida e utilizada, sua popularidade diminuiu consideravelmente. Para fechar o nosso top de sintéticos, temos uma substância com um nome difícil de pronunciar, o acesulfame de potássio, ou como é mais conhecido, acesulfame K. Este é mais um adoçante intenso, cerca de 200 vezes mais doce que o açúcar. À semelhança dos seus pares, não é metabolizado pelo organismo e é excretado inalterado, sem adicionar uma única caloria à nossa dieta. Mas o acesulfame K tem uma característica interessante. Raramente o encontrará sozinho. Por quê? Porque, na sua forma pura, especialmente em altas concentrações, ele apresenta um travo amargo, semelhante ao da sacarina. Foi aí que os fabricantes descobriram um truque inteligente. Eles perceberam que, ao misturar o acesulfame de potássio com outros adoçantes, como o aspartame ou a sucralose, ocorre um efeito sinérgico. Isto significa que, juntos, eles proporcionam um sabor doce mais puro e intenso do que cada um por si só. As suas notas amargas são mutuamente mascaradas. Por isso, se pegar numa lata de refrigerante diet ou numa barra proteica e ler a lista de ingredientes, é muito provável que encontre exatamente este dueto doce ou até mesmo um trio. Este é um exemplo clássico de como os tecnólogos alimentares combinam diferentes substâncias para alcançar um sabor ideal, o mais parecido possível com o açúcar. Certo, já analisamos os jogadores individualmente. Mas agora, vamos olhar para o panorama completo e levantar a questão crucial. Como todo esse arsenal de adoçantes artificiais impacta o nosso organismo? E começamos pelo epicentro do nosso universo interno, o intestino. Nos últimos anos, a ciência tem desvendado que o nosso intestino não é meramente um tubo digestivo. É, na verdade, um ecossistema complexo, lar de trilhões de bactérias, o famoso microbioma, que influencia tudo, da nossa imunidade ao nosso humor. E esses pequenos habitantes não são nada indiferentes ao que lhes oferecemos como alimento. O açúcar comum, embora não seja o seu melhor amigo, nem se compara aos adoçantes artificiais, que podem ser um verdadeiro inimigo. Pesquisas indicam que alguns deles, como a sacarina, a sucralose e o aspartame, são capazes de desequilibrar a frágil flora intestinal. Podem suprimir o crescimento de bactérias benéficas e, em contrapartida, dar sinal verde à proliferação das nocivas. E a longo prazo, quais as consequências disso? Uma série de problemas, desde inchaço e desconforto digestivo, até questões mais graves, como a intolerância à glicose. Ou seja, um paradoxo. A substância que consumimos para controlar o açúcar pode, ironicamente, acabar por tornar o nosso corpo menos capaz de lidar com ele. As nossas bactérias simplesmente não conseguem decifrar que química é essa que lhes foi apresentada, e a sua reação é, muitas vezes, imprevisível. Agora, subindo um pouco do intestino, chegamos ao nosso principal centro de comando, o cérebro. O nosso cérebro é um grande guloso por doces, e a sua relação com o açúcar é, de facto, muito antiga e sólida. Ao longo da evolução, o sabor doce sempre foi um sinal claro para o ser humano. Isto é seguro. A energia aqui. Come. Quando comemos algo doce, o sistema de recompensa no cérebro é ativado, libertando dopamina, a hormona do prazer. Agora, imagine o que acontece quando usamos um adoçante artificial. A língua sente o sabor doce e envia um sinal eufórico ao cérebro. A energia está a caminho. Prepara-te. O cérebro prepara-se, espera, mas a energia, ou seja, as calorias, nunca chegam. É enganado uma vez, duas, três. Com o tempo, o cérebro pode ficar confuso. Essa ligação, doce, energia, começa a enfraquecer. Alguns estudos sugerem que este tipo de engano pode ter consequências indesejáveis. Primeiro, o cérebro, ao não receber a recompensa esperada, pode começar a exigi-la com força redobrada.
Isto pode levar a um aumento do desejo por doces calóricos e genuínos. Em segundo lugar, o organismo pode desaprender a reagir adequadamente ao açúcar verdadeiro quando este, de facto, entra no corpo. Simplificando, tentamos enganar a natureza, mas o nosso cérebro é um sistema demasiado complexo para ser iludido tão facilmente. Certo, quanto ao cérebro, já abordamos. E sobre os hormônios? Em primeiro lugar, o que nos interessa é a insulina, o principal regulador do nível de açúcar no sangue. A lógica, aparentemente, é simples. Os adoçantes não contêm glicose, logo, não elevam o nível de açúcar no sangue. E se o açúcar no sangue não aumenta, o pâncreas não precisa produzir insulina. É justamente nesse princípio que se baseia o seu uso em casos de diabetes. Mas também neste ponto, as coisas não são assim tão lineares. Nos últimos anos, surgem cada vez mais estudos que mostram que o nosso organismo é mais astuto do que pensávamos. Acontece que a insulina pode ser liberada não apenas em resposta à entrada real de glicose no sangue, mas também, simplesmente pelo sabor doce. Este mecanismo é conhecido como fase cefálica do reflexo insulínico. Os receptores gustativos sentem a doçura e, antecipadamente, enviam um sinal ao pâncreas. Prepara-te, o açúcar está a chegar. E embora a maioria dos adoçantes não provoque um pico de insulina tão potente quanto o açúcar, alguns deles podem, ainda assim, gerar uma pequena resposta. O organismo, por assim dizer, prepara-se para uma festa à qual ninguém compareceu. Esta reação é muito individual e depende do adoçante específico, mas o simples facto da sua existência já nos faz refletir. Isso prova, uma vez mais, que substituir um único componente num sistema complexo sem consequências é uma tarefa quase impossível. E agora chegamos ao cerne da questão, aquela pergunta que intriga milhões de pessoas. Afinal, os adoçantes realmente ajudam a emagrecer? É com essa expectativa que a maioria das pessoas os compra. Retiramos o açúcar calórico, substituímos por um análogo sem calorias, e lá voilá, o peso deveria ir embora. Parece lógico, contudo, na vida real, essa matemática nem sempre funciona. Por quê? As razões são várias, e a maioria delas reside na nossa psicologia. A primeira e principal armadilha é a chamada compensação. Quando optamos por um refrigerante diet ou zero, sentimos que somos heróis por ter economizado um monte de calorias. E o que fazemos? Automaticamente nos damos o direito de comer um pedaço de bolo ou uma porção maior de batatas fritas. Eu poupei calorias na bebida, então posso me dar esse luxo. É o que pensamos. No final das contas, a ingestão calórica total da dieta não só não diminui, como, em alguns casos, até aumenta. O segundo problema é justamente esse engano do cérebro, sobre o qual já falamos. Por não obter a satisfação real de uma doçura vazia, continuamos a buscá-la em outros produtos, o que pode levar ao exagero e, consequentemente, à compulsão alimentar. Por isso, embora estudos de curto prazo às vezes mostrem uma pequena perda de peso, a verdade é que, a longo prazo, os adoçantes nem sempre se revelam aliados eficazes na luta contra os quilos extras. Há outro aspecto crucial no uso de adoçantes, que muitos nem sequer consideram: o seu comportamento quando aquecidos. Afinal, não os usamos apenas em bebidas frias, também os adicionamos a bolos, tortas, sobremesas assadas, e cozinhamos com eles compotas e geleias. E é precisamente aqui que podem surgir surpresas desagradáveis. A questão é que nem todos os adoçantes são termoestáveis, ou seja, a altas temperaturas, a sua estrutura química pode ser degradada. Um dos exemplos mais conhecidos é o aspartame. Quando aquecido acima de 80 graus Celsius, ele começa a decompor-se, perdendo a sua doçura e formando novos compostos químicos, incluindo dicetopiperazina e vestígios de metanol. Embora os fabricantes assegurem que a quantidade dessas substâncias é insignificante e segura, o próprio facto de tal transformação ocorrer
não é muito animador. A sucralose e a estévia são consideradas mais estáveis e são frequentemente recomendadas especificamente para receitas de forno. No entanto, há estudos sobre a sucralose que indicam que, a temperaturas muito elevadas, acima de 120 graus Celsius, e na presença de gorduras, ela pode formar compostos organoclorados potencialmente prejudiciais. Por isso, se decidir preparar algo assado com adoçante, leia sempre as instruções na embalagem. O fabricante indica sempre se o produto é adequado para tratamento térmico. Vamos falar sobre mais uma armadilha psicológica sutil em que o marketing nos faz cair. Ela é conhecida como o efeito auréola da saúde, ou Health Halo Effect. O conceito é bastante simples. Quando vemos na embalagem de um produto um rótulo atraente, como sem açúcar, baixo em calorias, orgânico ou fitness, imediatamente uma espécie de auréola radiante de saúde se forma em nossa mente ao redor desse produto. Começamos a acreditar que esse produto é mais saudável do que realmente é, e essa auréola se estende a todas as suas características. Subconscientemente, pensamos que ele não só tem menos açúcar, mas também menos gordura, e que, no geral, é quase um remédio. E o que acontece a seguir? Baixamos a guarda. Devoramos um pacote inteiro de biscoitos diet de uma só vez, pensando que, por ser sem açúcar, podemos comer à vontade. Compramos uma barra fitness sem olhar para a sua composição, quando, na verdade, ela pode conter uma quantidade enorme de gorduras e os mesmos carboidratos simples na forma de xaropes. O rótulo sem açúcar não faz um produto ser automaticamente saudável. Ele apenas nos informa que, em vez de um ingrediente, outro foi utilizado. Mas caímos nessa armadilha vez após vez, deixando que essa auréola de saúde ofusque o nosso bom senso e a nossa capacidade de ler os rótulos. E claro, é fundamental abordar o conceito de dosagem. Mesmo a substância mais benéfica do mundo pode tornar-se um veneno se consumida em excesso. E mesmo para compostos químicos controversos, existe uma dose segura. Para cada adoçante autorizado, entidades reguladoras como a Organização Mundial da Saúde estabelecem o que se chama de dose diária aceitável, ou DDA. Esta é a quantidade de uma substância que, de acordo com os dados científicos atuais, uma pessoa pode consumir diariamente ao longo da vida, sem qualquer risco para a saúde. Essas normas, geralmente, são estabelecidas com uma margem de segurança muito grande. Por exemplo, para exceder a dose diária aceitável de aspartame, um adulto precisaria beber cerca de 15 a 20 latas de refrigerante diet num único dia, o que parece praticamente impossível. A questão, contudo, é a seguinte: os adoçantes hoje são adicionados a uma enorme variedade de produtos: iogurtes, queijos frescos, molhos, bebidas, proteínas em pó, vitaminas, pastilhas para a tosse. Raramente calculamos o quanto de tudo isso consumimos num único dia. Não somamos os miligramas de sucralose do café da manhã com os miligramas do iogurte do almoço. E embora atingir uma dose perigosa seja realmente difícil, o consumo constante dessas substâncias, provenientes de diferentes fontes, pode gerar uma carga de fundo consideravelmente alta para o nosso organismo. E talvez, o ponto final mais crucial na nossa análise é a individualidade. Falamos tanto sobre regras gerais, estudos em grandes grupos de pessoas, sobre médias, mas, frequentemente, esquecemos que cada um de nós é um sistema bioquímico único, e o que funciona perfeitamente para uma pessoa pode ser totalmente inadequado para outra. Você pode beber café com estévia por anos e sentir-se perfeitamente bem, enquanto sua amiga, com apenas uma gota, sofrerá de inchaço abdominal. Seu colega pode adorar refrigerante diet com aspartame, mas você terá dores de cabeça por causa dele. Alguém pode não tolerar de forma alguma os álcoois de açúcar como eritritol e xilitol, enquanto para outra pessoa é a melhor solução. A reação do nosso corpo, do nosso microbioma,
do nosso sistema nervoso a qualquer substância é extremamente individual. Por isso, confiar cegamente em publicidade, conselhos de blogueiros ou mesmo em artigos científicos nem sempre é o certo. O maior especialista na sua saúde é o seu próprio corpo. É muito importante aprender a ouvi-lo, experimentar diferentes opções, monitorar suas sensações, observar como o corpo reage a este ou aquele produto. Não existe um melhor adoçante para todos. Existe apenas aquele que funciona ou não funciona para si. Mas o que é realmente intrigante, e talvez até chocante, é o seguinte: enquanto discutimos se o aspartame ou o eritritol é mais prejudicial, estamos a perder de vista o problema principal. Pesquisas mais recentes sugerem cada vez com mais frequência que o principal perigo dos adoçantes não reside na sua composição química, mas sim no facto de manterem a nossa dependência pelo sabor doce. Eles não nos ajudam a desabituarmos-nos dele, apenas criam a ilusão de uma solução segura. Continuamos a alimentar o nosso dragão do açúcar, simplesmente oferecendo-lhe uma versão diet. Consequentemente, o nosso cérebro e as papilas gustativas nunca aprendem a desfrutar de alimentos moderadamente doces ou sem açúcar, como bagas ou vegetais. Ficamos presos na armadilha do desejo constante por doces. Afinal, qual é a conclusão? Adoçantes não são um mal absoluto, nem uma panaceia. São uma ferramenta que, em alguns casos, pode ser útil, por exemplo, para quem tem diabetes. Mas para a maioria das pessoas que procuram um estilo de vida mais saudável, o melhor caminho não é buscar uma substituição astuciosa para o açúcar, mas sim reduzir gradualmente a sua quantidade na dieta e redescobrir os sabores naturais dos alimentos. Muito obrigado por terem assistido a este vídeo até o fim. Espero que tenham aprendido algo novo e útil. Se gostaram, deixem um like e inscrevam-se no canal para não perderem as próximas análises. E agora uma pergunta para vocês. Qual adoçante costumam usar? E notaram algum efeito estranho? Compartilhem a sua experiência nos comentários. Vamos conversar.